coisa é o seguinte, para você sair de casa e deixar o seu filho pequeno, você precisa ter uma razão para fazer isso. Quando eu tive o Miguel e eu olhava aquele bebezinho pequenininho, o mundo parecia para mim tão assustador. Eu me sentia tão insegura, eu me sentia tão fora das minhas capacidades. Eu me sentia tão impactada pela falta de dormir, pela privação de sono, pela dificuldade de concentração, pela falta de tempo para mim, por todas as inseguranças de que choro é esse, o que está acontecendo com esse bebê, tudo aquilo que acontecia, pelas cobranças, pelos palpites, porque assim de palpiteiro também, né? Muitas pessoas vêm ali para ajudar, mas no geral, com toda a intenção de ajudar, estão ali palpitando coisas sobre a criação daquele bebê que você está ali sem saber o que fazer, mas precisando se ouvir. E esse barulho externo, muitas vezes, ele te atrapalha de se ouvir, né? Então, você está naquele cenário, você acha que você não dá conta, que você não está dando conta, aquele bebê chora, e aí você começa a ter problemas com o marido, e aí você começa a não dar conta e repetir para você que você não dá conta, e ali vira uma bola de neve, que te faz olhar para você, no geral, e perceber assim, não tô dando conta nesse momento nem de mim, nem desse bebê. Como que eu volto para aquele trabalho que me exige tanto, que eu demorei tanto para construir aquela carreira, que eu me dediquei tanto? Como é que eu vou chegar aqui, me sentindo tão fragilizada, tão longe do que eu fui até aqui? A maternidade vem e nos faz questionar tudo isso. A maternidade vem e nos desafia tanto, tanto, que faz a gente começar a duvidar se a gente vai ou não conseguir seguir em frente naquele caminho profissional até ali. Muitas mulheres dizem que não, que essas dúvidas vêm pela questão do bebê mesmo, de preocupação, de rede de apoio. Ah, mas eu não tenho com quem contar, é difícil confiar, hoje em dia é muito complicado deixar com alguém. E teorias do apego, de que a criança precisa estar mais próximo da família nos primeiros anos. E aí um monte de coisas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, pergunte para você qual o verdadeiro significado desse trabalho. Pergunte para você qual o motivo que te faz voltar a trabalhar. É só pelo dinheiro? É só pelo status de, imagina, não posso virar dona de casa, eu preciso voltar a trabalhar? É pela questão, e quando eu tô dizendo só, eu não tô dizendo que seja pouco não, tá? Eu quero só que você se permita avaliar quais os verdadeiros motivos que te fazem retornar ao trabalho. Quando eu retornei, eu senti que eu estava retornando porque eu era obrigada a retornar. Porque eu não tinha escolha. Porque meu salário era a maior parte da renda da família e eu tinha que voltar. Mas no fundo, havia algo dentro de mim que eu negava muito, dizendo que o trabalho era assim importante. Que é muito difícil dizer isso. Mas que a maternidade havia tirado de mim muitas coisas. Em nome de ser mãe, eu havia priorizado tanto aquele bebê que eu tinha perdido o interesse em outras áreas da vida. Em função de estar tão conectada com meu filho, eu desconectei do marido, eu desconectei das amigas, eu desconectei do trabalho, eu desconectei da minha espiritualidade, eu desconectei de várias áreas da minha vida importantes. Porque eu estava completamente imersa naquele universo daquele bebê. E quando acontece isso, a gente tem que entender se é algo, um processo saudável, natural, que faz parte inclusive do desenvolvimento infantil e dessa saúde mental dessa mulher, que precisa sim naquele momento estar inteira com o bebê, ou se já tem ali alguns indícios de adoecimento. A gente tem muitos casos de depressão na gravidez, de depressão pós-parto, que são subdiagnosticados. Muitos e muitos casos. Mulheres que vão ter diagnóstico de depressão quando o bebê já tem um ano e meio.
e que sofreram imensamente nesse tempo. Abriram mão do trabalho, abriram mão muitas vezes do seu relacionamento. Mulheres que entraram em muitos conflitos foram percebendo a vida toda caindo. Como se você tivesse, antes de ser mãe, equilibrando vários pratinhos. E aí, quando você vai pegar o bebê no colo, o que acontece? Todos os pratinhos caem. E você não sabe mais o que fazer. Isso aconteceu com você? É importante a gente avaliar. Eu quero passar um dado para vocês. No período da gravidez, a gente faz aquele monte de exames, né? Exames físicos, para saber se a gente tá bem, se o bebê tá bem, né? Um dos exames que é feito em laboratório é para saber se há diabetes gestacional, porque envolve grandes riscos para a mãe e para o bebê, não é isso? Todo mundo que tá aqui fez aquele exame, em que a gente toma aquele líquido doce, faz um exame de sangue primeiro, depois toma aquele líquido doce, depois faz um outro exame para saber como que se comporta o nosso organismo com relação à glicose, né, que foi ingerida ali. E 7% das mulheres, isso é um dado, 7% das mulheres têm... Ah, você fez, né? 7% das mulheres têm diabetes gestacional, quer dizer, de cada 100 mulheres, 7 vão ter diabetes gestacional. Sabe quantos por cento das mulheres têm depressão? 15%. É o dobro. E muito pouco se fala sobre isso. Quando a gente fala em depressão e gravidez, a preocupação é: não pode tomar remédio. A medicina evoluiu muito, existem muitos medicamentos hoje que são seguros durante a gravidez e durante a amamentação. E mais do que isso, qual é o risco para a mãe e para o bebê de uma mãe que está adoecida e não está recebendo o tratamento adequado? Então a gente se preocupa muito com o adoecimento físico e a gente esquece muito do adoecimento mental e emocional. E é sobre isso que eu quero falar aqui também. O quanto que é importante a gente se precaver desse adoecimento. A gente se precaver da depressão, de estados de ansiedade, que são tão comuns na gravidez e nesse período pós-parto, nesse período do puerpério. Muita gente acha também que o puerpério dura 40 dias, dura o período da licença maternidade. Não. O período do puerpério ele varia de mulher para mulher. O que é o puerpério? É o período que leva para o organismo da mulher, em todos os níveis, físico, mental, emocional, voltar para o que era antes. Voltar ao seu funcionamento de antes da gravidez. E isso, no geral, leva 2 anos. Em 2 anos, tantas coisas acontecem. Quem era para voltar para trabalhar já voltou. Quem resolveu fazer transição profissional já está fazendo. Tantas coisas acontecem. A mulher está no puerpério, que é um período muito sensível mesmo. Então a gente precisa entender o que desses sintomas são do puerpério e o que é normal, saudável, né? Como um luto dessa mudança de antes de ser mãe para depois de ser mãe. E o que pode ser um adoecimento mesmo, que precisa de ajuda profissional, de acompanhamento. Em alguns casos de medicação, de psicoterapia. Então é muito importante a gente desmistificar isso, a gente falar com naturalidade sobre isso.